Porque assim, essa aqui é a 8ª Comrades que eu vou fazer, eu sempre tenho atleta para ir para lá. Eu fui uma primeira vez em 99, foi a primeira equipe brasileira a ir para lá. Depois eu parei de ir, mas eu sempre treinei alguém que queria ir, né? Então, porque as pessoas tinham pouco conhecimento da prova e tal. Então, eu sempre treinei pessoas para ir. E de repente, depois acho que uns 18 anos, uma parte do grupo que foi em 99, com mais uma parte de grupo novo, chegou e falou, pô, Zeca, vamos de novo e tal, não sei o quê. E para mim foi uma delícia, sabe? Porque 18 anos depois eu fui com o mesmo parceiro que eu corri lá em 99, né? O Jorge é um amigão meu, um amigo pessoal meu, ele tem 14 anos a mais que eu, né? Eu tenho 60 anos, ele tem 74 agora. E depois de 18 anos ele topou ir comigo de novo. E aí até, putz, na época fez um barulho, as pessoas vieram até entrevistar, como é que é esse negócio de depois de 18 anos, com a mesma pessoa e tal. E foi muito gostoso essa volta, né? E o negócio pegou tanta força que depois, Capri, olha, tem gente todo ano assim, 10, 12, 15, esse ano nós estamos indo com 17 pessoas, já fui com 20 e poucos. Então, quer dizer, então pegou uma força que eu estou indo todo ano. Quem quer correr a Comrades já sabe que te procura e vai ter alguém ali que vai orientar de uma maneira mais assertiva, né? Então hoje, assim, lá na Zetrec a gente faz um vestibulinho aí para quem quer ir para a Comrades, sabe? Porque não é só querer. Não, a geração de agora, né, acha que é só querer. Né? Chega lá e acha que consegue tudo, aquela coisa de geração milênio, né? Mas eu converso com eles, explico que é uma coisa que não é tão simples assim, que precisa de um planejamento, até mais do que a maratona, que as pessoas já pensam que a maratona não precisa de planejamento, né? Então eu coloco eles um pouco na terra, tal, explico um pouquinho a dimensão da programação. E o cara faz uma maratona e acha que já pode fazer uma Comrades, mais ou menos isso? Às vezes nenhuma maratona ele fez. O cara já quer pular do 5 para Comrades. Eu levei um cara o ano retrasado que ele tinha feito uma meia. Uma meia? Uma meia. E queria correr a Comrades. E queria correr, e aí você vai chegar e fazer o quê? Dar uns tapas no cara? Não dá. Mas isso é uma aventura, hein? Então. E ele correu? Correu. Até que não correu mal, não. Ele correu bem. Você preparou ele durante quanto tempo? O meu ciclo de treinamento para Comrades, e é isso que é o intrigante da prova, sabe? Que me mexe um pouquinho. A cada ano eu melhoro o planejamento, né? Porque tem isso, né? A pessoa que está lá, o profissional que está lá atrás, ele está vendo um monte de coisa que as pessoas do dia a dia não veem, né? Sim. E aí, o meu plano de treino, ele normalmente tem 6 meses. Né? Então ele começa em janeiro, né? O cara vem das férias, tal, ele começa o programa e vai até junho, né? Quando é a prova. Uns 5 meses, mais ou menos. De 5 a 6 meses, normalmente. Aí a cada ano, eu vejo o que deu certo, o que pode ser melhorado no programa e melhoro ele para o ano seguinte. Então eu a cada ano vou criando coisas diferentes para a programação. Então, assim como a gente pergunta, todo mundo pode correr uma maratona, né? Todo mundo pode correr uma Comrades? Eu acho que sim, eu acho que tendo esse planejamento, tendo esse caminho, né, esse caminho caminhado, né, ele consegue fazer uma Comrades. O ideal que seria aí para fazer a prova com segurança? Ter quantas maratonas, enfim, quanto tempo de treinamento, já ser um atleta com quanto tempo de corrida para poder fazer isso com segurança? Então, olha, Capri, eu penso sempre no que ele aprendeu antes de ir para Comrades, né? Então, por exemplo, o cara às vezes faz uma maratona e faz um tempo espetacular, né? Só que ele não tem o push da maratona, né? E foi lá, fez e, o cara não sabe nem como é que começa de novo, né? Então eu peço para que ele tenha feito pelo menos umas 3 maratonas, o legal, umas 5 maratonas, porque aí é um cara que fez a primeira, errou na segunda, corrigiu na terceira, melhorou na quarta, e aí a quarta, quinta, ele já tem, eu já atingi um nível de maratona que eu tô me entendendo aqui dentro da prova e tal. Sim. Porque ele precisa disso para depois você explicar o que é uma ultramaratona, que é o dobro da maratona, né? No caso de Comrades, né? Então, eu acredito que ele precise dessa experiência, né, para a gente poder falar em ultramaratona. Né? Sim. Então, eu sempre peço umas 3, 5 maratonas, vejo como é que é o histórico dele de treinamento, se o cara não se machuca muito e tal, e aí depois eu crio esse planejamento junto com ele. Por que tem gente que se machuca mais do que outros, Zé? Cara,
eu acho que tem um histórico genético, né? Tem uma história genética, tem gente que nasceu assim, como tem o cara que tem um VO2 de 80, outro que tem de 40, tem pessoas que são um pouco mais fragilizadas. Eu acho que tem um lance de experiência de vida, né? E é uma coisa interessante, Capri, eu tenho uma ação da Zetrec lá na USP, que é uma corrida interna. E eu faço a corrida interna para as crianças também. Então, é crianças e adultos. Então, normalmente é pais e filhos, né? Então, os adultos vão correr, levam os filhos e tal, e eu faço uma corrida para as crianças. E a corrida das crianças é uma corrida lúdica, porque eu acredito muito nisso. As crianças têm que ter experiência, elas não têm que correr. Elas não têm que jogar vôlei, não têm que jogar futebol, elas têm que ter experiência. Então, ela tem que fazer um pouco de cada coisa e depois, sim, você especializa ela. Então, eu pego muito a criançada e eu faço uma corrida lúdica. Tá, você corre daqui ali, depois você desvia dos cones, aí corre mais um pouquinho, vira uma cambalhota, eu coloco colchonete lá no meio da grama e tal, não sei o quê. Cara, e aí depois a brincadeira fica de um jeito que os pais ficam querendo fazer também, né? E aí eu faço uma série depois pros pais correrem. Capri, os caras não sabem virar cambalhota, velho. Aí você fala assim, porra, o cara que não consegue virar cambalhota, ele não ensina o filho. Então o filho não sabe virar cambalhota. Então, quer dizer, e cambalhota antigamente era uma obrigação na escola, claro, né? Claro. Então, você vê hoje muitas crianças sem a experiência do movimento. Não é nem a esportiva, é do movimento. Não sobe mais em árvore, não sabe? Então, esse histórico, essa experiência conta também para você não se machucar quando você chega na idade adulta. Então, cara, isso tudo faz parte de um contexto importante de vida, Sim, né, esportiva. Sem dúvida. E aí esse cara se machuca mais ou menos, e aí você pode contar mais com ele ou menos. Sua primeira formação foi educação física. Sim, educação física. O ano que vem faço 40 anos de formado. 40 anos de formado. E você foi estudar psicologia para poder ajudar a cabeça de tantos corredores que você treina, Zeca? Olha, Capri, isso é uma busca minha, sabe? Eu sempre busco mais coisa, né? Então, quer dizer, como eu te falei do ciclo de treinamento de Conrads, que cada ano eu melhoro e tal, eu melhoro porque eu estou buscando conhecimentos novos e estou embutindo ali para poder ter um afinamento dentro do contexto, né? Então, isso é uma coisa minha. Então, eu fiz educação física, depois eu fiz especialização em treinamento esportivo e psicologia e fisiologia do esporte, que eram duas áreas que eu achava que era muito importante para ser um grande treinador, que era o meu caminho. Depois disso, eu fiz nutrição, que eu achava que a nutrição complementava o trabalho da atividade física. Aí, na nutrição, eu fiz especialização em nutrição esportiva, porque é o caminho que eu queria dar. Depois de um tempo, eu fiz outros cursos, né? E aí eu me meti na psicologia porque eu achava que existia um treinamento paralelo, ainda existe, ainda acho, e é isso que eu estou investindo, existe um treinamento paralelo entre o físico e o mental. Então, eu fiz a psicologia, fiz a especialização em psicologia do esporte, justamente para trabalhar com atletas, para oferecer esse complemento, né? Então, é um complemento de treinamento que atinge o mental, né? Só que você que corre, você é pai de família, você tem os problemas na Band, tem os problemas aqui, tem o trânsito que te envolve. Então você também é um ser humano, você é uma pessoa, né? Seu coração bate como o meu, né? Então eu preciso cuidar de você como pessoa para depois treinar você emocionalmente para você atingir uma melhor performance. Isso é a base do atleta, né? O atleta também passa por isso, né? Obviamente. Então eu investi na psicologia do esporte e hoje ele é o meu segundo trabalho. Então eu me envolvo com os treinamentos, principalmente mais na parte da manhã, né, onde eu vou e tal. À tarde eu tenho uma reunião ou outra com empresa, porque a Zetrec tem um braço empresarial também, né? Eu me envolvo com reuniões, com empresas e tal, e tenho os meus horários de atendimento dos atletas, tanto os ultramaratonistas e maratonistas, como minha equipe de jiu-jitsu. Você faz uma espécie de mentoria ali para os seus alunos? Faço atendimento. Atendimento mesmo, individualizado ali. Agora, dos alunos de maratona e ultramaratona, não, aí eu faço sim uma mentoria, eu faço um desenho que eles possam acompanhar de uma forma que ajude a eles, né? E aí você abraça tudo isso com esse cara? A nutrição? Não, a nutrição não. A nutrição que eu faço é o que a gente chama de orientação nutricional.
né? Então eu caso o treinamento que eu estou dando com um programa nutricional, mas ele tem a nutricionista dele. Então aí eu faço esse câmbio entre os profissionais, sabe? Você não atua hoje como nutricionista, não, então? Não, me dá muito trabalho. Você só foi aprender, só estudar, né? Porque a nutrição, quando eu te atendo aqui e você vai embora, eu faço um trabalho em cima do que eu vi de você. E isso leva umas 2, 3 horas para eu fazer só o seu. Né? Eu te mando para você e você começa a fazer lá a sua dieta. Isso me demanda um tempo danado. A psicologia não. A psicologia eu faço um planejamento para você, semanal ou mensal, ou quinzenal, e aí eu vou desenvolvendo com você a cada sessão. Né? E aí aí eu vou atrás do que está te incomodando, das suas dores e tal, seguindo a minha abordagem. Né? Então aí eu consigo te acompanhar com um pouco mais de leveza para mim. Eu não preciso ficar trabalhando em cima de alguma coisa por muito tempo. Você entendeu?